Gálatas capítulo 4, versos 4 e 5. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos adoção de filhos. Vamos orar mais uma vez? Agradecemos a Ti, Senhor, por esse dia especial. Nós podemos estar aqui na Tua casa, ouvindo mensagens de esperança, de fortalecimento, ó Deus. Que nós mais uma vez possamos estar juntos, comemorando o Natal, juntos, observando, ó Deus, a importância que é nós conhecermos Jesus, nós conhecermos o sentido do Natal, ó Deus. Nós agradecemos a Ti por esse momento, oramos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos nesses domingos falando um pouquinho a respeito do Natal, do nascimento de Jesus. Semana passada nós falamos um pouquinho sobre a questão dos preparativos para o Natal. E é importante lembrarmos que o Natal representa esse nascimento de Jesus. E nós falamos que o Natal existe, o nascimento de Jesus foi necessário por causa do nosso pecado, por causa da nossa fraqueza. E quando nós comemoramos o Natal, nós lembramos que ele veio por causa de um acontecimento ruim. Mas ao mesmo tempo nós não comemoramos com tristeza, porque o nascimento de Jesus veio para consertar, veio para nos dar a salvação, nos trazer de volta a esperança. Então o preparo para o Natal é exatamente reconhecer a necessidade do Natal, ou seja, reconhecer que nós somos pecadores, reconhecer que nós precisamos de Jesus, reconhecer que Jesus nasceu exatamente para solucionar algo que estava quebrado, algo que estava estragado, para nos dar a salvação. Então o Natal é tempo de preparo, e a leitura foi numa passagem que falava a respeito de João Batista. Antes do nascimento de Jesus, João Batista veio pregando o arrependimento. E nós precisamos estar, sim, preparados para o Natal. Mas não é um preparo das festas, não é um preparo para o nosso amigo secreto, as festas de Natal, mas esse preparo espiritual. Em arrependimento, em confissão, estarmos com Jesus. E aí sim estamos prontos para comemorar esse advento, a vinda de Jesus, a visita de Jesus, comemorar o Natal. É claro que passa muito rápido, né? Nós já estamos na metade do mês e nós temos tantos textos que falam sobre o Natal, que falam sobre o nascimento de Jesus. Nós não temos tempo para ler, para estudar. E o Natal é um tempo que passa muito rápido também, porque é um mês cheio de comemorações, cheios de programas, tanto da igreja como programas particulares. E quando a gente menos espera, já estamos voltando lá na rotina de novo, né? Fevereiro, março, dando continuidade e falando novamente como o ano está passando rápido. Então o tempo passa rápido, é um tempo de nós comemorarmos o Natal, mas é como se fosse um preparo para que a gente continue todo o tempo, né? Agradecendo a Deus por Jesus, pela salvação, por tudo aquilo que Ele representa para nós. Mas eu sempre acredito que a oportunidade do final do ano é especial. É um tempo em que você tira um pouco o pé do acelerador, você tem um tempo maior para meditar. É um tempo de transição, né? Quando nós estamos já meio que recolocando um programa para o próximo ano. Eu creio que ninguém quer fazer tudo igual, né? Que se fizer tudo igual vai ter os mesmos resultados. E por mais que os nossos resultados, vamos dizer assim, que foram bons esse ano, nós queremos melhores resultados ano que vem, tanto espiritualmente como fisicamente, materialmente. Nós queremos que o ano seja melhor. E então nós
podemos e devemos, assim, aproveitar essa época para pensar a nossa vida. É um tempo em que se comemora o Natal, o mundo comemora o Natal, e a gente vai ouvir falar muito de bondade, né? Fazer o bem, ajudar o próximo. Mas é um tempo em que nós podemos comemorar, fortalecendo a nossa fé, fortalecendo a nossa crença em Jesus. A gente vê que o Natal é um momento para a gente realmente confirmar, né, que nós cremos que Jesus nasceu, que não é uma história inventada, que nós não comemoramos algo que alguém teve uma ideia de falar, mas algo real, de Jesus, de Deus que nasceu, e assim é o Deus conosco, né? Nós temos usado muito essa frase, que Ele é o Deus conosco, enquanto quem não tem Jesus vive no mundo dos excluídos. Por mais que consiga conquistas, logo elas se perdem, logo ao mesmo tempo a alegria dá lugar à tristeza, e a nossa vida não pode ser firmada nessa terra. Nossa vida é muito mais do que o mundo tem a nos oferecer, e assim nós cremos em Jesus, o Deus conosco. O nascimento de Jesus exatamente marca isso, que nós somos incluídos na salvação. Ele nasceu para nos dar paz, para nos dar vida eterna, para nos fortalecer. E esse texto que nós lemos, Gálatas 4, de 1 a 7, nós lemos apenas o 4, né? 4 e 5, nós vemos que ele fala de forma especial sobre o nascimento de Jesus. E primeiro ele começa dizendo, quando foi esse nascimento? Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Quando foi o nascimento de Jesus? Foi no tempo oportuno, no tempo específico. Nós, se fôssemos estudar, né, o tempo, os acontecimentos de cada momento da história, nós podemos saber que Deus não apenas enviou Jesus nessa época aleatoriamente, mas era o tempo oportuno de Deus, o momento de Deus. Deus, desde a eternidade, tem tudo, né? Tudo planejado, tudo programado. Desde o momento da queda, nós temos dito que Jesus já providenciou, já anunciou a salvação, aquele que viria para esmagar a cabeça da serpente, que Jesus viria para nos salvar, para nos dar a vida eterna. E essa manifestação de Jesus acontece no tempo oportuno. Isso nos faz muito lembrar, irmãos, que a vida, ela toda tem o seu tempo, tem o seu modo. E nós percebemos que os acontecimentos da nossa vida também são assim. Tem gente que briga muito com o tempo, né? Briga muito com os acontecimentos, e nós percebemos que quando as coisas não dão certo, não é motivo de nós brigarmos com o tempo, mas é motivo de nós lembrarmos que dependemos de Deus, que nós estamos com Deus. Na semana passada nós falamos, na quarta-feira, quando Isaac está aguardando, né? Com 40 anos ele já está aguardando para ter um filho, e Rebeca era estéril, e lá diz o texto que Isaac orou ao Senhor, mas a resposta veio só depois de mais 20 anos, depois de longo tempo, e ali fala que Deus deu o filho, no tempo certo, no tempo de Deus. E cada acontecimento das nossas vidas, né, nos despertam a buscar e a olhar a história, entendendo que Deus é fiel e pontual, e os seus planos são eternos, os seus planos são tão maravilhosos para a nossa vida. Eu creio que quando chega no final do ano, a gente tem um pouco mais dessa expressão, né? Porque a gente já começa a enxergar um pouco do todo. Então aquelas coisas que não deram certo lá para janeiro, fevereiro, e depois foram se consertando, e a gente pensa que não vai conseguir algumas coisas, mas chega no final, e a gente pensa que as coisas estão fechando, as coisas já estão todas voltando ao normal, e a vida segue. E até aqui nos ajudou o Senhor, e daqui adiante vai continuar nos ajudando. Então essa palavra plenitude do tempo significa isso, cumprimento
do tempo, a hora exata em que Deus havia determinado que o Jesus, que o Messias viesse nos salvar. A palavra aqui diz: Deus enviou seu Filho. Depois diz: nascido de mulher. Essas duas expressões, elas querem dizer que Jesus é Deus, e ao mesmo tempo que Jesus é homem, nascido de mulher. Jesus tem as duas naturezas, divina e humana. Quando fala Jesus que Deus enviou o seu Filho, aqui dá a ideia de que Ele enviou Jesus, o eterno, o que desde o princípio existiu. Jesus não nasceu, Ele não veio a existir, Deus não criou Jesus, mas Ele enviou Jesus, nascido de mulher, alguém que era verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Versículo 5 diz: para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos adoção de filhos. Então, duas palavras, né? Resgatar e adotar. Antes, nós encontramos aqui o texto dizendo que Jesus, nascido sob a lei, ele vem como segundo Adão. Adão nasceu sob a lei, mas ele não pôde cumprir a lei, ele pecou. Jesus nasce sob a lei, ou seja, ele nasce e ainda não veio para abolir a lei, mas para cumprir a lei. E Jesus então vai cumprir a lei, vai andar conforme a lei. E isso é o que proporciona a nossa salvação. Assim ele veio para nos resgatar e para nos adotar. A ideia de resgate, né? Nós pecamos e aí veio uma dívida. Como que nós podemos pagar essa dívida? Nós não podemos. Mas Jesus veio para resgatar, para pagar essa dívida, o resgate. Nós estávamos ali presos, escravos, mas nós somos resgatados. Quando nós somos criados, quando Adão foi criado, ele foi criado e ele pertencia a Deus, estava em comunhão com Deus. E o que Jesus vem fazer é trazer de volta essa comunhão que estava perdida. E nós somos resgatados da escravidão do pecado para sermos filhos. Por isso que a segunda palavra que aparece aqui é adotar. Adotar. Aquele que era escravo agora se torna filho. Tem direito à herança, tem direito à presença de Jesus. Hoje cedo nós falamos um pouquinho a respeito da lei, né? Como nós éramos escravos, como nós vivíamos separados de Deus. A sequência diz isso aqui, versículo 6: porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama Abba Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro de Deus. Por que nós éramos escravos da lei? Porque nós éramos obrigados a cumprir alguma coisa e que nós nunca poderíamos cumprir. A lei era escravidão para nós. Ela nos manteria sempre presos, sempre algemados, sempre devedores. Mas agora nós não somos mais escravos, nós somos filhos. E é uma bênção. Nós podemos entender que nós somos filhos de Deus. Quando nós lemos essa história, como as demais histórias da Bíblia, como nós lemos hoje cedo a história dos magos, como nós vemos aí tantas histórias, a própria história do nascimento de Jesus, quando Maria encontra com o anjo, tudo isso vem para nós como algo que nos traz uma paz, uma tranquilidade, por conhecermos a verdade, por assim termos a nossa vida fixada. Imagine se você perdesse a sua memória e de repente no outro dia você olhasse no espelho e você ficasse perguntando: quem eu sou? Deve ser muito difícil isso. Que história eu tenho? A história, ela nos dá firmeza, né?
Eu sou fulano, nascido, filho de tal, tive essa profissão, esse emprego, se eu sou já aposentado, né? Fiz isso, aquilo. Isso te dá uma base de vida. Saber da nossa história, né? Quando você comemora aniversário, o que você faz nesse dia do aniversário? Você traz à memória a sua história, seus dias, as bênçãos de Deus. Isso te dá paz e alegria. Então, comemorar um aniversário é comemorar a sua história, é se alegrar pelas bênçãos de Deus. E quando a gente tem essa oportunidade de olhar para a Bíblia, histórias como essa que nós acabamos de ler em Gálatas, isso é que nos dá base e sustento. É isso que nos dá alegria. Por isso que o Natal com Jesus é diferente de qualquer outro Natal. Eu não consigo nem imaginar, mas pense no mundo com tanta gente sem Cristo, com tanta gente que não conhece Jesus, pessoas que não sabem muito bem o que são, que vivem, que se alegram com os seus esportes, com a sua profissão, com a iluminação que elas têm, com aquilo que elas têm de Deus, mesmo não sendo cristãs, elas têm contato, né, com a revelação natural, com as coisas de Deus, mas são pessoas que sem Jesus não podem ter alegria, não têm estabilidade na vida. Ao mesmo tempo que estão felizes, já se perdem em tristezas. E eu penso, irmãos, que nós não somos tão diferentes dos que não são cristãos, no sentido de passar por dificuldades, por aflições, por tristezas. Quando chove na casa do ímpio, chove na casa daquele que é cristão. Quando a seca vem também para o outro. Acidente de automóvel acontece com cristão, com não cristão. Enfermidade acontece com qualquer um e com qualquer idade. Qual é a diferença? A diferença é que nós temos Jesus. E com Jesus, a gente tem um descanso. Quando nós olhamos para a palavra e encontramos que Deus enviou o seu Filho para nos resgatar, um gesto de grande amor por nós, nós não temos como não nos alegrar. Eu quero dar um exemplo no Salmo 77, se você quiser, abra a sua Bíblia. O Salmo 77, ele é um exemplo de tantos salmos, quando o salmista se demonstra desesperado. E nessa atitude de desespero, ele coloca para fora o que está em seu coração. Por mais que ele busque a Deus, ele está no momento em que ele não está encontrando Deus. O início do salmo diz: elevo a Deus a minha voz, a Ele clamo, para que Ele me atenda. No dia da angústia procuro o Senhor, ergo as minhas mãos. Mas parece que ele está fazendo tudo certo, mas ele não tem resposta de Deus. Ele não está sentindo a resposta de Deus. E aí, no momento de desespero, versículo 7, ele diz: rejeita, Senhor, para sempre? Acaso não tornas a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Então, aqui até parece uma pessoa que não tem Deus, que está blasfemando contra Deus. Mas é um homem de Deus, que na sua sinceridade, como eu disse, sofre como qualquer outro. Só que quando o homem que não tem Cristo sofre, ele não vai clamar a Deus, ele não vai levar a Deus a sua voz, mas ele está elevando a Deus. Mas mesmo elevando a Deus a sua voz, ele ainda se encontra em desespero. Final do versículo 9: na sua ira terás reprimido as tuas misericórdias. E o versículo 10, digamos assim, que é o mais acusador aqui, quando ele diz: disse eu, isto é minha aflição, mudou-se a destra do Altíssimo. Então, numa linguagem diferente, esse versículo diz que a razão da minha dor é que a destra, a mão de Deus Altíssimo,
já não age mais. A grande aflição que eu tenho, a razão da minha dor, é que mudou-se a destra, ou seja, a mão de Deus já não age mais. Quantas vezes nós podemos nos sentir assim, irmãos? Mas quando nós olhamos para Jesus, quando nós não desistimos, quando nós não abandonamos a nossa fé, nós podemos dizer como ele, no verso 11: recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade, e considero as tuas obras, os seus prodígios, o caminho de Deus. Nada melhor do que no momento de grande ansiedade é recordar os feitos do passado, recordar aquilo que Deus fez por nós. E o grande momento da história, da nossa salvação, da estabilidade da nossa vida, do nosso perdão, é o nascimento de Jesus. Por isso que é tão bonito, né? Ouvir uma cantata, ouvir músicas de Natal, porque a gente está recordando os feitos de Jesus. A gente está lembrando do amor de Jesus, que Jesus é o presente de Deus para nós. Que maravilhoso presente. Todo mundo gosta de ganhar presente, mas que maravilhoso presente Deus deu para nós. Por isso a gente nem deve se incomodar muito quando se fala, né, que o Natal ele é descaracterizado com árvores de Natal, com luzes, com Papai Noel, com isso e aquilo. Para o cristão, o que a gente vê de Natal nos aproxima de Jesus. É bom a gente lembrar de Jesus. Você não está olhando ali uma luz de Natal, simplesmente vendo a beleza da luz. É uma oportunidade que você tem de lembrar de Jesus. Podemos até dizer que Ele é a luz. Os presentes, podemos lembrar que Jesus é o nosso presente. Então não é querer espiritualizar as coisas todas, mas exatamente é isso que é a nossa vida. Você não precisa espiritualizar, já é espiritual. Tudo que nós fazemos deve estar relacionado à nossa fé. E assim nós crescemos em Jesus. Então nós vemos aí esse chamado clima do Natal. Para nós, clima do Natal é a lembrança de Jesus, de textos que nos ensinam sobre Jesus, da palavra de Jesus. Nós podemos recordar os grandes feitos do Senhor, que é isso que ele disse aqui, né? No versículo 11: recordo os feitos do Senhor, lembro das tuas maravilhas, e assim eu me volto a Deus. A grande questão é, como nós estamos vivenciando mais o Natal? Hoje cedo eu fiz uma pergunta parecida com essa, se o Natal para nós é Jesus, se eu faço parte daqueles que lembram de Jesus. Hoje nós lemos uma passagem em João: veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Citamos algumas vezes já que quando Jesus nasceu não havia lugar para ele na hospedaria. Todos foram lá para a cidade recensear-se, as hospedarias se encheram, não tem mais vaga. Mas mesmo assim Jesus não importou-se em estar num lugar humilde. Não cancelou o nascimento, né? Vamos cancelar o nascimento, não tem lugar na terra para Jesus. Então ele foi esquecido, foi perseguido desde o seu nascimento. Quando os magos foram lá dar os presentes, Herodes falou: conta para mim onde que é que está esse negócio aí, que eu quero ir lá para dar um presente também. Mas ele queria matar Jesus. Então existem pessoas que querem perseguir Jesus e existem pessoas que querem adorar Jesus. Qual dessas pessoas nós somos? Não é tão fácil responder isso. Não apenas podemos dizer: eu quero servir a Jesus, mas eu estou preparado para o Natal? Eu reconheço que o Natal existe por causa do meu pecado? Preparado para o Natal no sentido de que eu reconheço que eu necessito de Jesus urgentemente, diariamente. Eu necessito da misericórdia de Jesus, necessito do perdão de Jesus, eu necessito me aproximar de Jesus.
Eu estou preparado para o Natal? Eu sou daqueles que está com Jesus? Sempre Jesus tem lugar na minha vida, na minha escola, no meu tempo. Eu vou até Jesus, eu frequento a igreja, eu leio a minha Bíblia. O quanto eu dou essa importância a Jesus. Nós precisamos estudar mais a Bíblia, precisamos buscar mais Jesus. Natal é tempo de buscar a Deus. Natal é tempo de trazer à memória a palavra de Deus. Natal é tempo de evangelização, né? Nós temos tantas festas, momentos de encontro com pessoas. Hoje cedo a lição realmente ela falava muito a respeito do testemunho, né? Quando Paulo diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, ele fala a respeito dessa necessidade de deixar aquilo que é seu para favorecer o seu irmão, para ajudar o seu irmão. E essa é a pergunta: temos lugar para Jesus? Temos lugar para as coisas de Deus? Nós vivenciamos e estamos na presença de Deus? Tudo tem o seu tempo, irmãos. Como nós lemos, no momento certo, na plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho para nos resgatar. Que Deus nos dê a oportunidade, né, de desse Natal possamos comemorar em gratidão a Deus. Gratidão a Deus por tudo que Ele fez por nós. E que também estejamos tendo horas agradáveis, né? Buscando o conhecimento de Deus, da palavra de Deus, assim crescendo mais e mais. Nós vamos ficar em pé. Na próxima semana nós vamos ter um culto também especial, quando as crianças vão cantar, apresentando aqui algumas músicas de Natal. E será assim a nossa última oportunidade, né, nesse ano, né, de falarmos a respeito desse momento. Que Deus esteja nos abençoando, que possamos participar mais uma vez. Obrigado, Senhor. Nós agradecemos a Ti pela oportunidade que o Senhor nos dá, ó Deus, de conhecer Jesus. Natal sem Jesus, ó Pai, nós nos entristecemos por tantos que estão distantes do Senhor. E que o Senhor Deus esteja abençoando, ó Pai, para que nesta época muitos corações possam ver a necessidade de encontrar com Jesus, ó Deus. Sabemos que muitos nessa época blasfemam contra o Senhor, utilizam, ó Pai, a própria Bíblia ou a própria mensagem de Natal para falar de diversas coisas que não competem, ó Pai, à verdade. Tenha misericórdia dessas pessoas, ó Deus. Nos faça enxergar o quão é preciosa essa mensagem. O quanto, ó Pai, essa mensagem traz vida. Que agora nós, ó Deus, que temos vindo à igreja, que temos participado da igreja, ó Deus, que Jesus seja especial também na nossa vida, ó Deus. Que possamos meditar, ó Deus. Que possamos entregar, ó Deus, nas Tuas mãos as nossas necessidades, ansiedades, conhecendo, ó Pai, que conhecer o Senhor, as Tuas obras, nos enche de alegria, ó Deus, apesar de tudo que enfrentamos, de tudo que vivemos, ó Deus. Ó Pai amado, que o Senhor nos abençoe, e obrigado, ó Pai, pela Tua palavra mais uma vez nessa noite, que ela venha falar aos nossos corações. Oramos em nome de Jesus, amém.